e esses professores se habilitavam a ministrar as aulas, né, de primeira a quarta série. E eu vim de lá, uma escola muito, eu digo que ela era uma escola à frente ao seu tempo. Até hoje tenho, cursei algumas faculdades aí, né? Umas eu não concluí, outras eu concluí, normal. E eu nunca tive uma base de educação que me fizesse pensar o tanto que eu pensei lá naquela escola de ensino médio. IETA. Então, a minha formação lá desde o ensino médio é no magistério. Sou formado em História pela Universidade Federal do Amapá. Há quanto tempo? Desde 2002, né? Em 2002 eu entrei na Universidade Federal do Amapá no curso de licenciatura e bacharelado em História. Por quê? Porque eu achava o máximo, sabe? O professor entrar na sala, ministrar aula. Eu tenho fãs hoje, né, nos cursinhos, aí a gente entra e cruza com os caras, velho, que a gente era fã ali atrás. E aí a gente fica, caramba, eu consegui, né? Eu cheguei aqui, cara que eu achava distante, hoje troca uma ideia comigo, ali me chamando de professor, e eu podendo chamar ele de tu, e chamo acanhado, sabe? Porque para mim ele é o Senhor, o cara que despertou ali para essa vocação, né? Não posso te dizer assim que não é outra coisa. Tá? Então, sou graduado em História pela Universidade Federal do Amapá, sou graduado em Direito pela Faculdade de Macapá, FAMA, tá bom? E tenho aprovação no 26º Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. É para se gabar? É, velho. A gente tem que parar com essa história de dizer assim, eu não vou falar o que eu sou, o que eu já fiz. Não, vamos falar, velho. Vamos falar. Sabe por quê? Porque a nossa origem é lá humilde, velho. A nossa origem, ela vem lá da periferia, tá entendendo? É de lá que a gente vem, entendeu? É de lá que a gente vem e eu me emociono e me arrepio toda vez que eu lembro disso. Quando o Juan falou, eu sou a favor das cotas, né? No direito, né? A política de cotas, ela é chamada de ações afirmativas, né? Essas ações afirmativas, elas vão buscar um alvo aquelas pessoas que de alguma forma foram injustiçadas. E aí o que é que eu digo? Né? O que é que eu digo? A gente precisa dessa política. A gente precisa. Mas essa política que tá, é isso, é aquilo, pode não ser a melhor, mas ela tem que existir. E aprimorar vai partir de quem? Vai partir da gente. A gente está às vésperas de um pleito eleitoral, né? Então a gente já tem que começar a mudar nosso pensamento aqui em relação a isso. Tá só falando besteira aí, ainda não entrou no direito penal militar, é isso que interessa, né? Olha só. Então, o que é que a gente diz, né, Juan? A gente tem que ter uma igualdade ali lá na saída. A gente tem que, no momento da saída, dar as mesmas condições. A chegada, estou fazendo uma analogia aí com uma corrida, né? Então, no momento da saída, a gente deixa em pé de igualdade de condições. A chegada vai depender do quanto tu está disposto a te esforçar. Então, é preciso, gente, tá? Podem me criticar, podem dizer que eu estou doido, mas eu defendo, porque a educação muda a vida. O Juan falou numa live, a PM está na nossa família presente há muito tempo, né? E aí ele lembrou de muitas coisas aí, e eu me emociono. Tá? Mas é isso, tá bom? A gente precisa das políticas de afirmação e a gente precisa garantir a melhoria, a mudança de realidade a partir da educação. A partir da educação. O Juan falou todo orgulhoso que a gente cursou universidade pública, universidade federal, né? E isso daí é motivo, para mim, é motivo de orgulho, tá? É motivo de orgulho. E eu vou te falar agora o que interessa, né? A gente está aqui na mentoria do professor Juan, e aí o foco, né, hoje é o edital que está na iminência de sair, que é o edital do curso de formação de oficiais
combatentes da Polícia Militar do Amapá. E entre as matérias, entre as disciplinas a serem cobradas pelo edital, está aí esse chamado direito penal militar, que para muitos é um terror, que para muitos é um bicho papão. E aí, né, a gente está aqui inserido aí também no mercado, né, em relação a essa disciplina, e eu quero te dizer o seguinte, eu tenho 20 anos, vou fazer depois de amanhã, 20 anos de polícia militar, 20 anos sendo regido sob a legislação penal militar. 20 anos eu estou respeitando o Código Penal Militar, há 20 anos eu estou respeitando o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Amapá. E em 20 anos eu já figurei, olha o que eu vou te falar, eu já figurei como sindicado e já figurei como sindicante nos processos administrativos da instituição. Eu já figurei como escrivão, eu já figurei como indiciado lá no IPM, que é a Polícia Judiciária Militar, que a instituição faz. Eu já figurei como encarregado de inquérito policial militar, eu já figurei como escrivão de inquérito policial militar e, né, também posso figurar como juiz militar. Isso é uma questão, é uma peculiaridade da justiça militar, tá bom? Eu digo posso figurar porque eu fui sorteado recentemente, estou de férias, né, e não sei como é que vai ficar a minha situação lá, se eu vou tomar posse lá no Conselho Permanente. O Conselho Permanente é um Conselho da Justiça Militar do Estado, né, no caso nosso estadual aqui, e eu não vou me aprofundar muito nesse tema aqui, porque não é para tu te assustar. Mas eu vou te falar o seguinte, né, depois que eu te digo que eu tenho 20 anos aí sob a foice, né, a foice do direito penal militar. Por que sob a foice? Olha só. Gente, o direito penal militar ele é mais severo em relação aos seus agentes. Por quê? Eu vou te explicar uma coisa. Olha só. Eu tenho o direito penal comum. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer aí, levantar a mãozinha aí, né? Tem um ícone aí da mão, né? Você pode levantar, pedir a palavra aí que o professor Juan libera. Olha só, o direito penal militar. O direito penal militar, ele é um ramo do direito, o direito penal comum, desculpa, tá? Vou falar primeiro um pouquinho do direito penal comum. O direito penal comum, ele é o ramo do direito público. Direito penal, que eu vou chamar aqui direito penal comum, para a gente não confundir com o direito penal militar, ele é um ramo do direito público. Tá? A gente tem um conjunto de leis que é chamado de ordenamento jurídico. E dentro desse ordenamento jurídico, né, aquilo que traça as diretrizes para essa convivência em sociedade, eu tenho um ramo do direito público chamado direito penal. Direito penal. O que o direito penal se encarrega de fazer? Olha só, o direito penal vai pegar condutas humanas, tá? O que é conduta? Conduta é aquilo que tu pode praticar. Eu andar, eu estou praticando uma conduta. Eu dormir, eu estou praticando uma conduta. Eu coçar a cabeça, eu estou praticando uma conduta. Tá? Ele pega essas condutas humanas e eleva a condição de infração penal. Infração penal é algo que está infringindo a lei penal. E a essas condutas, ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir uma sanção penal. Ele vai atribuir uma sanção penal. Ou seja, vê que eu te falei que o direito penal ele vai pegar condutas humanas. E eu te dei exemplo: coçar a cabeça, caminhar, dormir, correr na orla. Isso é conduta. Mas isso aí é crime? Não. Isso é uma conduta humana que eu faço normalmente, né? Não é crime, por que não é crime? Porque não tem nenhuma lei que diz que coçar a cabeça é crime. Mas, a contrário senso, eu tenho dentro do Código Penal, né, o Código Penal, onde tem a tipificação. A tipificação nada mais é do que pegar aquela conduta e colocar descrita dentro da lei.
e dizendo que tal conduta é crime, que aquela conduta ela é criminosa. Olha só, no Código Penal tem um tipo chamado homicídio. O que é o tipo? É a descrição dessa conduta. E o que é que prevê o crime de homicídio? Ele prevê que matar alguém é crime. Matar alguém. Olha só, quando eu pratico essa conduta de matar alguém, eu vou responder por crime. Tá? Longe de uma discussão acerca da teoria tripartite do crime, tá bom? Eu estou falando aqui apenas para ilustrar, beleza? Então, o direito penal comum, ele pega uma conduta humana e eleva ela à condição de infração penal. E a ela ele atribui o quê? Ele atribui uma sanção penal. A sanção nada mais é do que uma penalidade. Né? Uma penalidade que, para os crimes, é uma pena. É uma pena. Tá? Olha só. Só que não é toda conduta que ela vai ser tipificada como crime, que ela vai ser descrita como crime. São condutas que afetam, que ofendem bens jurídicos. E o que é bem jurídico? Bem jurídico são valores inerentes ali dentro de uma sociedade. O bem jurídico é um valor que o direito penal achou por bem tutelar. Quando ele diz que o direito penal tutela bens jurídicos, eu vou traduzir para ti em o direito penal protege valores. Tá? E esses valores que o direito penal protege, esses bens jurídicos que o direito penal tutela, eu vou te dar exemplo como a vida, eu vou te dar o exemplo como patrimônio, vou te dar exemplo a liberdade sexual. Ou seja, bem jurídico vida, o valor vida. Bem jurídico vida é tutelado pelo direito penal. O bem jurídico vida, o valor vida, ele é protegido pelo direito penal. Ele é protegido de que forma? Quando ele coloca lá no artigo 121 do Código Penal que matar alguém é o crime de homicídio, punido com pena de reclusão de 6 a 20 anos. Ele está tutelando o bem jurídico vida. Ele está protegendo o valor vida. Tá? Quando lá no artigo 155, o direito penal, ele vai dizer que subtrair coisa alheia móvel, tá? Subtrair coisa alheia móvel, retirar da esfera patrimonial de alguém coisa, vai ser um crime de furto. O direito penal vai estar tutelando, vai estar protegendo o valor patrimônio, o bem jurídico patrimônio. Vocês estão entendendo o que o direito penal tutela e o que é bem jurídico? Olha só, eu estou indo bem rasteiro aqui por conta de que eu estou levando em consideração aqui um nível, estou nivelando para que a gente aprofunde mais lá na frente. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Então, eu tenho essas condutas que o direito penal elevou à condição de infração penal, elevou à condição de crime, tá? E essa conduta, ela vai proteger um bem jurídico, ela vai proteger um valor. Proteger de que forma? Caso eu a pratique, eu vou estar incorrendo na prática de um crime. Tranquilo? E eu te dei os exemplos, né, de bens jurídicos, desses valores. A vida, a liberdade sexual, o patrimônio. Isso são exemplos de valores, são exemplos de bens jurídicos. Repara que eu te falei que a pena do crime de homicídio é de 6 a 20 anos de reclusão. Olha só, o direito penal, ele vai bater lá certo onde? Na liberdade do indivíduo. A liberdade é um bem jurídico, a liberdade é um valor. A liberdade, ela é um bem jurídico muito valioso. E o direito penal ele vai bater lá na liberdade. Por conta disso, o direito penal ele não pode ser a primeira esfera do direito, não pode ser o primeiro ramo do direito a ser utilizado para pôr fim a um conflito. Não. O direito penal ele é a última ratio. O direito penal é a última razão, é a última esfera do direito para ser utilizada. Por quê? Porque ele vai tolir a liberdade do indivíduo. Se eu tenho, por exemplo, uma situação em que o direito civil resolva
O direito civil resolve, por exemplo, um dano. A restituição daquele dano, ela não precisa, né, chegar ao direito penal. Por quê? Porque ela foi resolvida na esfera do direito civil. Se o direito administrativo resolve uma lide, né, um conflito, essa lide, esse conflito, ele não precisa chegar no direito penal, porque o direito penal ele é subsidiário, é a última ratio, é a última esfera do direito a ser utilizada. Por quê? Porque a sanção dele vai mexer com a liberdade do indivíduo. Tranquilo? Olha só, isso eu te falei do direito penal. E agora eu vou te falar do direito penal militar. Tu já viu que o direito penal ele protege bens jurídicos, e esses bens jurídicos, esses valores, eles são inerentes a toda a sociedade. Toda a sociedade é abrangida por essa tutela, por essa proteção desses bens jurídicos, desses valores, que é feito pelo direito penal. Tranquilo? Então, vamos dizer assim, que eu tenho regras para serem seguidas, né? Para serem seguidas dentro do âmbito da sociedade em geral, da sociedade civil. O bem jurídico vai proteger, o direito penal, desculpa, vai proteger bens jurídicos como a vida, o patrimônio, a liberdade sexual e outros, tá? E o direito penal militar, professor? E o direito penal militar, esse direito penal militar que está me tirando o sono, eu nunca vi falar direito penal militar, eu tento ler, eu não entendo nada, eu tento assistir vídeo aula no YouTube, eu não entendo nada, beleza. Assim é que tá bom. Olha só, o direito penal militar, ele é um ramo do direito penal. Ah, é um ramo do direito penal, professor, é um ramo do direito penal. O direito penal, aquele lá que traça regras de convivência para toda a sociedade, que atinge todas as sociedades, toda a sociedade, né? Desculpa, todos os integrantes da sociedade, todos os indivíduos da sociedade, ele tem um ramo que é chamado direito penal militar. E esse ramo é um ramo especial do direito penal, que é chamado de direito penal militar. E esse direito penal militar, ele vai trazer regras de condutas, né? Quando eu digo regras, ele não vai te dizer que é para tu fazer algo, ele vai trazer tipos, ele vai trazer condutas que se tu praticares, tu vai incorrer em crime militar. Tranquilo? Então, esse direito penal militar, ele vai trazer regras inerentes a uma parte da sociedade, a um determinado número de indivíduos. São indivíduos pontuais. O direito penal militar se aplica somente a militares? Não. Tá? Não. Não se aplica somente aos militares. Vou já te falar o porquê. O direito penal militar, olha só, o direito penal militar, ele é um ramo especializado do direito penal comum. E ele vai proteger bens jurídicos, ele vai proteger valores inerentes à vida castrense, inerentes à caserna, inerentes ao meio militar. Ah, professor, então o direito penal militar, ele vai proteger bens jurídicos dentro do ambiente militar ali, dos quartéis. Isso, vamos pensar, raciocinar desse jeito para ficar mais fácil. E quais são esses bens jurídicos que o direito penal militar vai proteger? Olha só, olha só. O direito penal militar, ele vai proteger bens jurídicos inerentes à caserna. Caserna é um ambiente militar. Caserna é o nosso quartel. O ambiente castrense é o nosso quartel. Beleza? Tranquilo? Olha só, então o direito penal militar, ele vai proteger bens jurídicos típicos, bens jurídicos típicos da caserna, típicos dos quartéis, típicos dessa parte da sociedade que desempenha essas atividades dentro dos quartéis, que tem essa condição de militar. E quais são esses bens jurídicos, professor, que eu estou curioso? Esses bens jurídicos são, olha só, hierarquia, disciplina, dever, autoridade, serviço militar. Estou enumerando para ti 5 bens jurídicos que o direito penal militar
vai proteger, vai tutelar. Hierarquia, disciplina, o dever, o serviço militar e a autoridade militar. Ele protege esses 5 bens jurídicos. Tem mais? Tem. Vamos nos ater nesses 5. E quando eu falo em hierarquia, serviço militar, disciplina, dever, autoridade, eu digo que esses 5 carinhas aqui, eles são responsáveis, tá? Eles são responsáveis por manter a regularidade das instituições militares. Esses carinhas aí, eles são responsáveis por manter a regularidade das instituições militares. Olha só, a instituição militar, ela preza pela hierarquia, pela disciplina, pelo dever, pela autoridade, pelo serviço militar. Se eu for de encontro a um desses bens jurídicos, eu vou ou não vou estar colocando em xeque a regularidade das instituições? Eu vou estar colocando em xeque essa regularidade. E é por isso que o direito penal militar ele vai proteger esses bens jurídicos. O dever, a hierarquia, a disciplina, o serviço, a autoridade, que a gente resume na expressão em regularidade das instituições militares. São bens jurídicos típicos da caserna, são bens jurídicos típicos do ambiente militar. Tranquilo? Deu para entender? Viu como não é nada de outro mundo? Não é nada de outro mundo. Beleza. Tá? Então, eu vou te dizer que o direito penal militar é um ramo especializado do direito penal comum, que tem por finalidade proteger bens jurídicos tais como hierarquia, disciplina, o dever, o serviço militar, a autoridade, visando garantir a regularidade das instituições militares. Simples. Simples. Isso é o conceito do direito penal militar. Esse é o conceito do direito penal militar. E, olha só, se eu tenho um direito penal militar que ele é direcionado a um grupo específico de pessoas, quais sejam os militares, para proteger bens jurídicos típicos da caserna, né? Então eu tenho instituições militares. Concorda comigo? Eu vou ter instituições militares. E essas instituições militares, elas podem ter em âmbito federal e em âmbito estadual. Trocando em miúdos, eu vou ter instituições militares federais e instituições militares estaduais. No âmbito federal, as instituições militares federais, as instituições militares da União, eu vou chamá-las de Forças Armadas. Forças Armadas. As Forças Armadas, elas fazem defesa nacional. Elas fazem segurança nacional. As Forças Armadas. E quais são as Forças Armadas, professor? As Forças Armadas são compostas, né, pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Marinha, Exército e Aeronáutica são as Forças Armadas. Tranquilo? Essas Forças Armadas, elas são forças militares da União. As Forças Armadas são instituições militares da União. Beleza? E da onde tu tirou isso? Bom, eu tirei da minha cabeça. Mentira. Eu tirei do texto constitucional. Eu tirei da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 142, ela traz as Forças Armadas, essas instituições militares que fazem segurança nacional. Exército, Marinha e Aeronáutica. Como a gente é militar, como a gente preza muito pela hierarquia, disciplina, antiguidade, a força mais antiga é a Marinha, depois Exército, e posteriormente veio a Aeronáutica. Instituições militares em âmbito federal, Marinha, Exército, Aeronáutica. Fazem o quê? Fazem segurança nacional. Fazem segurança nacional. Beleza? E onde é que está a previsão constitucional dessas forças? Artigo 142 da Constituição Federal. Bom, se eu tenho as Forças Armadas, que são forças militares da União,
eu vou ter também as forças auxiliares, que vão ser compostas pelas instituições militares estaduais. As instituições militares estaduais, elas são chamadas de forças auxiliares. E eu não tirei da minha cabeça, não. Ela está lá no artigo 42 da Constituição Federal. E quais são essas forças auxiliares? Quais são essas instituições militares a nível estadual? As instituições militares a nível estadual são as polícias militares e o Corpo de Bombeiro Militar, os corpos de bombeiros militares dos estados. Tá? Então, a Polícia Militar, a instituição que vocês logo, logo farão parte, ingressarão no quadro aí de praça especial, né? Praça especial, para fazer o curso na condição de de cadete, né, de aluno oficial, vão frequentar o curso. Ao final, com aproveitamento, ser nomeados aspirantes oficiais. Após o período de 6 meses, vocês irão ser nomeados segundo tenente. Aí ingressarão no quadro de oficiais da Força Auxiliar Polícia Militar. Digam amém. Digam amém. Beleza, gente? Beleza? Olha só. Olha só. Quem foi que me perguntou? Quem foi que me perguntou se o Código Penal Militar é só para militares? Olha só, eu vou te falar o seguinte: a Justiça Militar da União, Lucas, a Justiça Militar da União, ela pode julgar civis que cometem crimes militares. A Justiça Militar da União, ela vai julgar civil que comete crime militar. E a Justiça Militar do Estado, ela vai... Polícia Civil, Força Auxiliar, não. Essa expressão força auxiliar, ela quer dizer que ela é uma força auxiliar do Exército, força auxiliar de uma instituição militar federal. Na necessidade, os militares estaduais podem ser convocados. A Polícia Civil, ela vai estar lá no artigo 144, que é da Constituição, que fala da segurança pública. A Polícia Civil é um órgão que faz segurança pública a nível estadual. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária a nível estadual. E o que é a Polícia Judiciária? A Polícia Judiciária é aquela polícia que auxilia, né, o judiciário. Ela que vai receber aquela notícia crimes, aquela notícia de que houve um fato criminoso e o delegado vai precisar e tomar as providências para apurar através de um inquérito policial. Não vamos nos ater muito nessa questão aí, porque senão vai tirar o foco. Gente, vocês compreenderam? Vocês compreenderam que eu tenho instituições militares em âmbito federal e em âmbito estadual, que essas instituições militares de âmbito federal são chamadas Forças Armadas e elas fazem segurança nacional e tem previsão constitucional lá no artigo 142 e as forças auxiliares são as instituições militares dos estados. As forças auxiliares são compostas pelas polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares dos estados. Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Militar são os militares estaduais, pertencentes às forças auxiliares. As forças auxiliares são de âmbito estadual. E as forças auxiliares, elas têm a previsão, né, lá no artigo 42 da Constituição Federal, e as forças auxiliares fazem o serviço de segurança pública, tá? Olha só. Me cita um exemplo de crime militar cometido por um cidadão comum. Ingresso clandestino. Olha só. Vou te contar aqui um exemplo. Ingresso clandestino onde? Em área militar, tá? Olha só. O Código Penal Militar, ele vai trazer tipos penais, crimes militares, tá? Crimes militares. Só que nem
nem sempre o crime militar vai estar lá no Código Penal Militar. Vai ocorrer hipótese que o crime militar vai ser considerado um crime militar, só que a tipicidade, né? Só que o tipo penal vai estar ou no Código Penal comum ou na legislação especial. Mas isso é um assunto para depois. Aqui a gente vai entender aqui que a gente tem instituições militares da União, instituições militares dos estados. Só para ilustrar o exemplo do Lucas, para o Lucas, né? Em relação ao civil cometendo um crime militar. Olha só. Primeiramente, eu vou te falar e tu coloca no teu coração. Tu não esquece mais isso. O civil, ele só vai cometer crime militar na esfera federal. O civil só vai cometer crime militar na esfera federal. Logo, ele só vai poder ser processado e julgado pela Justiça Militar da União. Porque, do mesmo modo que eu tenho forças auxiliares e forças armadas, eu vou ter justiças militares dos estados e eu vou ter justiça militar da União. A Justiça Militar da União é a única que vai julgar civil. Sabe por quê? Por conta da previsão constitucional, que diz o seguinte, a previsão constitucional diz o seguinte lá, ó, a Justiça Militar da União cabe processar e julgar os crimes militares previstos em lei. Beleza? A Justiça Militar da União cabe processar e julgar os crimes militares previstos em lei. Logo, se um civil comete um crime militar, ele só pode cometer contra as instituições militares da União e só vai poder ser julgado pela Justiça Militar da União. Beleza? A contrário senso, a Constituição fala que cabe à Justiça Militar dos Estados, processar e julgar os crimes militares praticados pelos militares estaduais. Cabe à Justiça Militar Estadual processar e julgar os crimes militares praticados pelos militares estaduais. Logo, a Justiça Militar Estadual não julga civil. Jamais. Então não vai ser crime. Vai ser crime. Se o civil praticar uma conduta que seja tipificada como crime, ele vai ser julgado pela justiça comum. Não vai ser crime militar. Vai ser um crime comum. Mas se o civil praticar uma conduta tipificada como crime lá contra as Forças Armadas, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Exemplo jurisprudencial. Gente, jurisprudência, me perdoe ser muito cauteloso nisso, mas é porque eu quero que tu entenda. Quem já sabe, vai saber mais ainda. Olha só, gente, a jurisprudência ela é a decisão, né? Não é nem a decisão, são decisões reiteradas acerca de um mesmo tema. E essas decisões reiteradas acerca desse mesmo tema, elas vai convergindo para um entendimento. Então, onde? Nos tribunais, tá? Tribunal de Justiça, tribunais superiores. Olha só, cada decisão vem tendo decisão, e ao final o tribunal percebe que acerca de um determinado tema, as decisões elas canalizam para um único foco. Tá? Então elas saem, já te respondo, Luciano, não esquece aí. Então elas saem num padrão, essa é a palavra. Elas seguem um padrão, elas seguem um entendimento. Quando eu tenho várias decisões, essas decisões reiteradas acerca de um único tema, seguindo um entendimento, aí eu digo que eu tenho uma jurisprudência. Tá? Olha só, tenho uma decisão em Goiás. Olha o que aconteceu. O cara saiu, cometeu um roubo, e a Polícia Militar, Força Auxiliar, Militar Estadual, a Polícia Militar, órgão de segurança pública, saiu em diligência atrás desse infrator, que cometeu um roubo.
O infrator correu e os policiais militares atrás dele. Esse infrator civil, tá, e tinha cometido um crime comum de roubo. Ele não achou o que fazer e ele entrou numa área militar da União, uma área militar do Exército, e se escondeu. Sabe o que aconteceu com ele? Foi preso pela PM, respondeu na justiça comum do Estado, né? Respondeu na justiça estadual por crime comum, qual seja, o roubo, e respondeu na justiça militar da União por ingresso clandestino em área militar. Ele ingressou clandestinamente lá. Ele respondeu nas duas esferas. Na esfera militar da União, né? Na justiça militar da União, respondeu pelo ingresso clandestino, e na esfera estadual, ele respondeu na justiça comum, pelo crime de roubo. Se um civil mata um militar, foi essa pergunta dentro do quartel, não é isso? Eu pedi para tu colocar no coração, e vamos colocar no coração. Civil não comete crime militar na esfera estadual. Olha só, quartel da PM. A PM é uma força estadual. O civil vai responder por crime comum. Vai responder na justiça comum. Mais precisamente onde? Mais precisamente no tribunal do júri, pois os crimes dolosos contra a vida são de competência para processar e julgar do tribunal do júri. Entendido? Entendemos? Aprendemos alguma coisa hoje? Está no coração que eu tenho forças auxiliares, que eu tenho forças armadas, está no coração aí que a gente vai ter uma instituição federal, a Marinha, outra instituição federal, o Exército, outra instituição federal, a Aeronáutica, que essas três instituições federais, elas formam as Forças Armadas, né? Vamos colocar no coração. Militares da União, militares federais, são julgados pela Justiça Militar Federal, Justiça Militar da União. Militares estaduais são julgados pela Justiça Militar dos Estados. Civil pode cometer crime militar? Pode, em âmbito federal. Em âmbito estadual, não. O civil vai cometer crime comum, porque não cabe à Justiça Militar dos Estados processar e julgar civil. Cabe à Justiça Militar dos Estados processar e julgar os crimes militares praticados pelos militares estaduais. Militares estaduais, integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Militares estaduais são forças auxiliares. Militares estaduais fazem segurança pública. Tranquilo, gente? Aprendemos alguma coisa? Aprendemos muito, tá? Aprendemos muito. Se isso está no teu coração, tu já está no meu, tá bom? Se isso ficou no teu coração, não esquece, tá? Tu tá no meu coração. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Olha só, como disse o professor Juan, né? A gente vai aguardar aí o que ele vai, porque ele é chato, velho. Esse moleque aí é chato. Ele vai pensar lá o que é de mais interessante, né? A gente tem as nossas convicções, a gente vai conversar aí, ele vai dizer, não, eu quero desse jeito aqui. Eu vou dizer, beleza, a gente vai fazer desse jeito que tu queres, porque ele é o patrão, né? Ele é o patrão. Gente, eu desejo a vocês sucesso, tá? Vocês estão de parabéns, a gente está com 44 pessoas aqui na reunião, tá bom? A gente, muitos querendo entrar no órgão, né? Tá plagiando o Paulo Antunes, a expressão é dele, né? Paulo Antunes é meu contemporâneo de faculdade, tá? Não formou comigo porque ele precisou e assumir, tomar posse no TRT, só por isso. E aí, independente do crime, olha só, a primeira pergunta, independente do crime, a gente vai ter que... Olha só, gente, é o seguinte,
É isso mesmo. Que bom que está gerando as dúvidas aí, é sinal de que tu te interessou pelo assunto, tá? Essas questões aí, tudo a gente trabalha, tudo a gente vai trabalhar onde? A gente vai trabalhar mais lá na frente. Existe um dispositivo chamado artigo 9º, que causa medo, mas é o coração do Código Penal Militar. A gente vai ter essa oportunidade de trabalhar lá. A Natália, qual foi a pergunta da Natália? Caso homicídio praticado por militares. Homicídio praticado por militar das Forças Armadas. Olha só, lá no próprio artigo 9º a gente vai falar sobre isso também, tá, Natália? Lá no artigo 9º a gente vai falar sobre isso também. Tem casos, né, que o homicídio praticado por militar das Forças Armadas vai ser de competência da Justiça Militar da União. Tá beleza? Tem casos que vai ser competência da Justiça Militar da União. Vocês querem maratonar, né? Estão querendo maratonar já, que nem quando começa a assistir a série lá no Netflix e aí já quer doido para chegar no final. Mas é isso, gente. Fico feliz, né, por estar despertando esse interesse aí na disciplina, que no primeiro momento ela parece chata, no primeiro momento ela parece insuportável, mas se tu está despertando o interesse, eu fico muito feliz, de verdade. Tá bom? Nem gosta de direito, né? Quais os artigos o senhor recomenda para quem está iniciando? Para quem está iniciando, vou recomendar do artigo 1º ao 28, tá? Do 1º ao 28. Do artigo 1º ao 28 do Código Penal Militar, a gente tem da aplicação da Lei Penal Militar, que em alguns pontos elas são semelhantes ao do Código Penal Comum, em outros elas têm algumas peculiaridades, tá? Tipo a extraterritorialidade, tipo cumprimento de pena no estrangeiro, tá? Mas aí a gente vai falar de tudo isso. Obrigado, Paulo. Obrigadão. Beleza? Olha só, então vou parabenizar vocês, né, pela presença. Sexta-feira, meia-noite, né? Meia-noite, 23h59, vocês estão aqui, firmes e fortes. Isso demonstra que vocês estão interessados em buscar uma melhoria, em buscar aprovação. E eu não ia nem dizer, mas não vou falar. Eu ia dizer quanto é o salário do cadete. Cadete é o aluno oficial, tá? Mas eu não vou te dizer, não. Eu não vou te dizer, não. Vou deixar para a próxima, tá beleza? Vou deixar para a próxima. Fala, né? 8? Não, 8 está desatualizado, está desatualizado, tá? É mais de 8. É mais de 8, tá bom? É mais de 8. Então, parabenizar vocês, tá? Parabenizar vocês por estarem presentes até essa hora, né? Viramos o dia, né? Já estamos em outro dia. E aí a gente parabeniza, agradece, né? 956, esse daí estava na outra aula para ali, né? Eu falei ainda agora isso aí. É 9.200 e alguma coisa, tá? Salário do cadete, tá bom? Tô te falando isso que é para tu não desistir de estudar. Tu é um vitorioso porque tu está estudando, tu está te dedicando, e a educação muda vidas, tá? Educação muda vidas. Ah, então só resta a nós o quê? Correr atrás. Correr atrás. Tu tá aqui, como na proposta do professor Juan, é aumentar a tua pontuação. Em quê? Em direito administrativo, em direito constitucional, tá bom? Então a gente vai trabalhar o quê? Trabalhar em cima de aumentar essa tua pontuação. Agradecer aqui um agradecimento especial, né? Vou fazer um agradecimento especial aqui à minha esposa, que está aqui assistindo aí o workshop, né? Que é a Nete Santos. Ela nem gosta de direito, mas ela me ouve. Para eu falar, eu treino com ela, né? Ela briga comigo, ela já está gostando, ou ela teve que gostar na raiva, na brutalidade mesmo. Mas agradecer a Nete Santos, aí, minha companheira, minha retaguarda, que me auxilia, que me dá apoio quando eu invento qualquer loucura, ela diz, vai lá, que dá certo, né? E aí eu vou.
E aí eu vou. Mas aí quando eu vou, eu também levo o serviço para ela, né? Olha, preciso disso, tal coisa assim, eu não sei fazer, ela vai e faz. Então, já que ela falou aí que o amor suporta tudo, né? Que nunca falte amor, que é para sempre eu ser suportado. Senhores, brigadão, tá? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero voltar, tá? Me sigam no Instagram, Raoni Anselmo, Rauny Anselmo com S, tá bom? Dê essa moral lá, dê essa moral. E aí, até acordar a mulher depois desse clima aí, tá? Excelente, valeu. Obrigadão, gente. Beleza? Agradeço aí. Qualquer coisa, precisar aí, tirar uma dúvida lá pelo Instagram, vai lá. Até. Valeu, até a próxima. Beleza? Críticas também são bem-vindas, tá? Tiver, professor, rolou muito, falou muito, tal, foi muito. Pode falar, que aí a gente vai analisando, vai pesando. A ideia é sempre melhorar, tá bom? É sempre melhorar. Então, gente, brigadão, boa noite, fique com Deus, estudem. Cadê o Juan? Fale. Por aqui já. Tá aí? Deixa eu só responder essa. Professor, quantas vagas mais ou menos? Alguma especulação? Olha só, eu não vou te falar em especulação, eu vou te falar em dados, tá? Olha só, a lei complementar número 105. Posso, Juan? Posso falar, responder essa aí? Pode. Fica à vontade. Tá na Olha só, WhatsApp aí, tá gravado. tá beleza. Olha só, eu tenho uma lei complementar de número 105. Lei complementar número 105, barra 2017. Essa lei complementar número 105, barra 2017, ela traz a lei, ela é, né, na verdade, ela é a lei de diretrizes, a lei de diretrizes já, é a LOB, né? É a lei de organizacional. Esqueci, cara, olha só, estava falando agora isso aí. Organização básica, lei de organização básica da Polícia Militar do Amapá. E nessa lei, tu pode puxar no site da Assembleia, tá? Nessa lei, ela traz lá o efetivo da PM, que, se eu não me engano, são 7.934 homens, se eu não estou enganado, esse aí é o efetivo previsto. E ela traz a divisão desse efetivo dentro de quadros. Quadro de praças, quadro de oficiais. Dentro do quadro de praças, eu tenho praças combatentes, praças músicos, praças especiais. Especiais não, quadro especial de praça, desculpa. Tem o quadro de oficiais, vou ter oficiais do quadro complementar, oficiais do quadro combatente, tudo. Está lá na lei complementar 105. E lá ela diz quantos agentes, né? Quantos, me perdoa aí, Juan, se eu estiver enganado, né? Mas é quantos cargos, eu vou colocar assim. Não sei se é um cargo. Direito administrativo não é muito o meu forte. É de um cara que eu conheço. E aí ele traz a divisão desses cargos, né? Que eu vou chamar de posto. O primeiro posto do oficialato é segundo tenente. E lá na lei complementar 105, eu tenho a previsão de 146 vagas de segundo tenente para a Polícia Militar do Amapá. 146 vagas. Vamos fazer um concurso para 146 vagas? Eu não sei. Eu tenho a previsão, dentro da Lei Complementar 105, de 146 vagas para segundo tenente do quadro combatente. Quantos eu tenho? Quantos tem hoje? Tem poucos. Talvez não tenha nenhum. Tá? Tem pouco. Eu não tenho essa informação, porque aí seria uma informação oficial, né? Mas faz tempo que eu não vejo um tenente do quadro combatente, um segundo tenente do quadro combatente, tá? Então, 146 vagas aí é o que a gente tem de previsão na lei de organização básica. E, como o Juan falou, a gente pode ter um concurso para 20 vagas e pode durar 4 anos, né? Então, a gente não pode se ligar em número de vagas. Vamos focar no nosso objetivo. Beleza? Beleza.
Então, nessa questão das vagas aí, tá, existe um interstício ali, um prazo, né, um lapso ali temporal, que esse oficial é promovido, aí ele deixa de ocupar essa vaga. Então, dentro de um edital, que pode ter essa validade estendida até 4 anos, os primeiros a ocupar a vaga de segundo-tenente, né, eles estão sujeitos ali a serem promovidos com o tempo, tá? E essa promoção é contínua, isso daí não para. Então, por essas questões aí de promoção, né, com o tempo, isso vai tendo uma previsão de abertura de novas vagas. E isso vai possibilitando que sempre que novas turmas sejam chamadas. Tá? Então, não é só pensar nessa possibilidade de preencher 140 vagas, é pensar também na possibilidade de preencher mais do que isso, porque quem tiver ocupado primeiro esse posto, né, vai estar sujeito a ser promovido primeiro para o posto seguinte, e assim abrindo vagas, e essas vagas vão ter que ser preenchidas por quem vem atrás. Então, a polícia precisa estar rotacionando isso daí, né? O bombeiro, a polícia militar. Então, tem que ter uma turma que vai a segundo tenente e já tem que ter uma outra ali engatilhada, né? Para ser aspirante, depois ser segundo tenente, quando esse pessoal que for segundo tenente for a primeiro tenente. E assim vai, né? Isso daí é contínuo. Com isso, para a polícia é interessante, né? Para o bombeiro, para a polícia é interessante ter, né? Sempre seria interessante ter a cada ano pelo menos uma turma de oficiais ali formando, para estar sempre rotacionando isso daí. Tá? Para ter sempre o segundo tenente combatente, sempre o primeiro tenente combatente, sempre o capitão, que são essas posições dentro da pirâmide hierárquica da polícia que tem mais vagas, né? Conforme vai subindo, tem menos vagas, com certeza. Mas essas posições de oficial tem o intermediário, tem o superior e tem o subalterno, né? Então, dentro dessa posição de oficial subalterno, que esses primeiros postos de oficial, que tem 1 e 2 estrelas, é o primeiro e o segundo e o primeiro tenente, tem mais vagas, né? Então, precisa de mais cadetes. Com isso, né, a gente não pode falar, no meu dia a dica lá, a gente não pode falar em aprovação. Ah, fiz a prova e não passei, fiz a prova e passei. Não, né, eu fiz a prova e deixei tudo que eu tinha para deixar lá. Agora, eu estou deixando aí nas mãos do destino, nas mãos do destino, na mão de Deus, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. É uma questão que depende de orçamento, é uma questão que depende do aumento de efetivo, é uma questão que depende do aumento da criminalidade, é uma questão que depende do aumento da expansão populacional, né, e habitacional aqui do estado, novos bairros, mais população. De repente vem um novo governo e traz uma indústria ou algum tipo de mudança econômica que gera mais empregos, e aí gera um êxodo, vem uma galera para cá, né, morar para cá, e toda essa mudança pode acontecer dentro de 3, 4, 5 anos, e precisar de mais policiais, aí vai e chama mais, né? Tendo gente aprovada na lista, está sujeito a ser chamado. Então, focar no aumento do número de pontos, deixar o nome na lista e seguir fazendo as demais provas. Vai chegar num momento que você vai ser chamado em 1, 2, 3 concursos, você vai escolher, lógico, aquele que for mais conveniente ali, do ponto de vista das atribuições, do ponto de vista financeiro, e quando você estiver nesse cargo mais conveniente, né, você vai olhar para trás e vai ver aquele cargo que você estudou muito, não passou por um ponto, e vai dizer assim, porra, era isso aí que eu queria, foi por causa disso aí que eu me lamentei, né, que eu desconjurei todo mundo, todas as entidades possíveis, né, que eu acabei me lamentando, falando mal, xingando. Era por causa disso daí, é isso que eu queria fazer. Porra, como eu tô agora. Entendeu? Então, seguir plantando essas sementes, sempre buscando a maior quantidade de pontos possível, deixando o nome na lista. Quando chegar o momento, você vai ser chamado em 1, vai ser chamado em 2, vai ser chamado em 3, vai escolher, e depois vai olhar para trás, né, e vai perceber que no final das contas, né, o que importava não era ponto, o que importava não era o dinheiro, o teu dinheiro, não teu dinheiro, ter apostila, não ter apostila. O que importava, quando você estiver lá na frente, lá, né, bem de vida, lá
entre aspas, né? Ninguém com servidor vai ficar ricão, né? Mas numa vida estável, quando você estiver ali numa vida relativamente estável, você vai olhar para trás e descobrir que o que importava no final das contas, não era o dinheiro, não era a quantidade de horas estudadas, não era o tanto que secavam você, né? Todo mundo é secado um pouco, né? Só de estar estudando já está mexendo com muita gente que não se propõe a isso, né? Que não tem coragem. Você vai olhar para trás e dizer assim, pô, no final das contas, o que importava era não desistir, pô. Você vai olhar para trás, caramba, velho, o que importava era não desistir. Eu não passei naquele, e não desisti. Depois passei nesse. No final das contas, o que fez a diferença não foi o dinheiro, não foi o tempo, foi não desistir. Que quem não desistir, necessariamente, obrigatoriamente vai passar. Né? Esse é um fator estatístico, é um fator matemático, né? Porque vai aumentar o número de conteúdos ali estudados, vai aumentar a experiência, vai aumentar a técnica, vai aumentar o número de vagas, vai aumentar o número de nomes na lista. Matematicamente, estatisticamente, uma hora essa conta favorável vai ficar favorável ao ponto de você ser chamado num desses. Aí a outra certeza é que quem desistir não vai passar, porque não faz prova nenhuma. Então, quando chegar num ponto desse, você vai ver, pô, no final das contas, era tudo papo furado. Era só não desistir. Só que se eu abrir uma mentoria e dizer assim, ó, mentoria, regra número 1, não desista. Ninguém vai me pagar nada por esse conselho, né? Que é o principal, é o verdadeiro, é o que muda. Não desista. Eu tenho que te mostrar como não desistir. Não desistir é só a chave. Como não desistir é que é o problema. É esse que a gente vai mostrando. Por que não desistir? Como não desistir? Por que tentar mais uma vez? Tudo isso a gente vai falar aqui na mentoria. Tranquilo? Olha aí, o professor levantou a mão por acaso aí, ou quer falar alguma coisa? Quero falar. Vamos se ferrar aqui, que eu falo que só. Olha só. Olha só, deixa eu falar. O que o professor falou, né? Se a gente levar em consideração que o curso de formação de oficial, em média, dura 3 anos, e que o interstício, que é o tempo mínimo, que o oficial precisa ter, né? Que o policial militar precisa ter no determinado posto para ele poder ascender ao posto superior, o interstício de segundo tenente para primeiro tenente são, hoje, pela legislação vigente, né, 2 anos. Ou seja, o cara vai para a academia, ele volta, ele assume lá o posto de segundo tenente, pode ir mais uma turma para a academia. Quando essa turma estiver voltando, esse cara já é primeiro tenente, a vaga já deixou em claro já essa vaga ali de segundo tenente. E aí é como o professor Ram falou, né? É o ciclo. Então, o que a gente precisa é acreditar, né? É aquilo. Ninguém, como ele falou, ninguém vai pagar aí para dizer que ele não pode parar, que o cara não pode parar. Eu lembrei agora, professor, de um caso real. Para quem não sabe, o professor também foi militar, foi policial militar, e a gente trabalhou junto, né? A gente chegou a trabalhar junto, eu na graduação de soldado ainda, e ele também, claro, né? Que ele saiu soldado da instituição, no IAPEN, no Instituto Penitenciário, a gente trabalhou. E lá trabalhou também hoje um oficial, né? E ele disse para uma vez para o Juan me falou que esse oficial, eu saí sargento primeiro que ele saiu 2 turmas depois da minha, mas ele falou para o Juan o seguinte: eu até não passei em alguma, mas eu nunca deixei de acreditar em mim. Tudo ele fez. E hoje ele é oficial do quadro combatente da instituição. Ou seja, ele não parou e ele não deixou de acreditar nele. A gente tem casos concretos, tem casos pontuais para te dar de exemplo, para tu nunca deixar de acreditar em ti. Tá? Nunca deixar de acreditar em ti. Eu caí nesse erro. Eu deixei de acreditar em mim algumas vezes e quando eu vi, caraca, moleque, eu tinha condições. Inclusive, uma das vezes, quando eu não acreditei em mim, o professor Juan foi um dos poucos que acreditaram. Agora, é claro, né, ele tem esse jeito dele aí, ele fala assim, essa valentia toda. É só uma capa dele, né?
Mas isso que ele falou é para levar para a vida, tá? Nunca desista. Nunca desista, nunca deixe de acreditar em você. Tá beleza? E vai seguindo aí o que a gente tem para te falar. A gente não, o professor, né? Eu estou só aqui contribuindo de alguma forma que ele me pede, que ele me orienta a fazer, que eu também sigo lá as orientações dele. Beleza, pessoal? Só uma questão aqui, né? Que existe número de vaga para as mulheres. Olha só, nos editais anteriores não teve essa delimitação de vaga para as mulheres, tá? Era lá quantas passassem estariam aí com direito a ser chamada, né, dentro das vagas aí. Então, não te preocupa com isso. As outras polícias, né, os outros editais, ele traz essa previsão de um determinado número de vagas para o feminino. Aqui eu ainda não vi, tá beleza? A gente teve agora, 2 semanas atrás, acho que uma semana atrás, o concurso de oficial de Goiás. E lá veio, lá, se eu não me engano, tinha essa previsão de limitação de vagas para o feminino. Beleza? Tamo junto. Pois é, pessoal, então, encerrando aqui, né, a nossa gravação, encerrando aqui a sessão da mentoria de hoje, como a gente fez a proposta, tá aqui a nossa prova. Deixa eu ver se dá de fazer aqui compartilhar a tela. Então, agora aqui, olha, tela compartilhada aí. Aí, uma das nossas propostas aqui da mentoria, né, é implementar, tá aqui, ó, implementar na rotina diária uma mentalidade de aprovado. É uma relação do consciente com o subconsciente, tá? Então, a atividade de hoje, né, para quem ficou até agora e para quem assiste gravado, né, tá, fazer, né, tentar puxar assim pela memória, né, o que ficou dessa sessão de hoje. Você olha, o que eu aprendi da sessão de hoje sobre, né, o direito penal comum, o direito penal militar, quando é que o civil pode responder no direito penal militar, quais são as condições, tá? Por exemplo, né, essas coisas que foram faladas hoje, né, esses itens introdutórios que foram falados hoje, né, você vai pegar e vai puxar pela memória e fazer uma revisão do que você conseguiu absorver dessas informações. E aí o que acontece? Diante disso, para desenvolver a mentalidade de aprovado, né, é muito importante entender que existe um processo para se aprovar. É um processo de preparação. E esse processo de preparação, para que ele seja, né, para que ele seja um processo com sucesso, tá, o objetivo alcançado, é necessário, dentro desse processo, caminhar da seguinte forma. Olha que a gente tá desenvolvendo aqui uma mentalidade de aprovado. Quem faz de maneira contrária, tá, com a mentalidade de reprovado. Tá? Isso aí é diário. Você vai ter que implementar isso no seu dia a dia. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai puxar essas informações de hoje, o que você conseguiu entender de hoje, o que você conseguiu compreender. Tá? As informações foram colocadas de maneira bem clara, todos aqui comentaram que gostaram da explicação, que entenderam. Você vai puxar essas informações, tá? E no final, né, você vai comemorar esse evento de hoje. Você vai comemorar esse dia, você vai comemorar esse momento. Porque se você tem um caminho para seguir e você segue esse caminho lamentando cada passo, cada momento, né? Claro que a gente está fora da zona de conforto aqui. Passou da meia-noite. A maioria das pessoas estão assistindo Netflix. E a maioria das pessoas que não vão nem fazer o concurso, ou quem vai fazer não vai passar. Mas tem uma galera que está aqui ao vivo, tem uma galera que não está ao vivo agora, mas vai assistir depois. Então, é necessário, dentro desse processo, saber comemorar, saber agradecer, comemorar cada passo dado, cada pequena vitória. Então, hoje assistir essa mentoria, seja ao vivo, seja gravado,
E entender essas informações introdutórias de direito penal militar é uma vitória, porque foi o teu primeiro passo dentro desse processo. Você vai ter que estudar muito direito penal militar até a prova, mas você deu o primeiro passo, você entendeu as primeiras noções. Comemore isso. Termine o dia feliz, contente, realizado, por ter entendido, por ter dado o primeiro passo em direito penal militar. É você enxergar. Para ser aprovado, para ser oficial, eu preciso entender direito penal militar. Hoje, eu tive as primeiras noções. Então, eu estou mais perto que ontem. Então, eu estou feliz, eu estou realizado. Essa é a mentalidade do aprovado. Ele tem um caminho para seguir e ele comemora cada passo dado, cada etapa. Isso vai condicionando o cérebro dele a entender que é confortável, que é possível chegar, que vai chegar e que está cada vez mais perto. E o cérebro absorve isso. O cérebro, a mente humana. Diferente de alguém, e a maioria das pessoas, né, que assiste uma aula dessa e diz assim, pô, toda essa aula aí, pô, vou conferir aqui, deu 40 minutos de conteúdo, pô, 40 minutos de conteúdo, mas antes eu tenho estudado sozinho. Pô, aqui ele falou aqui, ó, falou aqui que o civil só responde, né, se for nesse âmbito federal aqui, esses tribunais do âmbito federal, pô, eu já sabia já, pô, isso daí eu podia ter ido sozinho. A pessoa está se lamentando. Ela está se lamentando do que ela absorveu, do que ela estudou, do que ela teve de informação naquele dia, naquela aula. Ela está se lamentando. Ou pior, é a pessoa estar diante de 5 informações, vamos dizer que foram dadas 5 informações de direito penal militar. A pessoa entende 4 e não entende uma. E a pessoa se sente mal ao final da aula. Por quê? Porque não entendeu a aula inteira, está faltando uma informação. Não, tem que ficar feliz pelos 4 itens que entendeu. E não se lamentar. E não ficar se lamentando pelo item não entendido. Então, essa é a mentalidade de aprovar. Entendeu? É saber comemorar, é saber valorizar todo passo dado. E saber se blindar das reclamações. Pô, eu assisti uma aula pela primeira vez de Direito Penal Militar. Eu entendi 80% da aula. Pô, perfeito. Dei o primeiro passo. E esses 20%? Foi a minha primeira aula. Esses 20% que eu não entendi, eu vou ter oportunidade de rever lá na frente. Mas eu já estou bem para a primeira aula. Então, eu estou mais perto que ontem. Então, tudo isso vai condicionando a sua mente a entender que você está numa direção, né, e que no final desse caminho tem um objetivo já claro a ser alcançado. A mente absorve isso. E você acaba, né, inconscientemente chegando lá. Porque você só está enxergando o sucesso, só está enxergando as vitórias, só está enxergando o prazer, o lado positivo de viver aquilo. Tá? Então, essa é a informação da nossa, dessa parte de implementar uma rotina diária de mentalidade aprovada, essa é a informação de hoje. Tá? Não fique se lamentando, tá? Querendo enxergar um lado negativo da preparação. Pode ser dessa aula de hoje, pode ser do que você estudou durante o dia. Ao contrário, veja lá o que você entendeu, veja lá o que foi trabalhado nesse dia e comemore e agradeça e se sinta realizado por ter colocado esse tijolo nesse dia de hoje. Se você fizer isso todos os dias da sua preparação, né, chegar no dia da prova, não vai dar branco, pelo contrário, o cérebro vai estar muito à vontade para te repassar todas essas informações, porque elas são relacionadas a uma sensação de realização, uma sensação agradável, uma sensação, né, do que relacionada ao que você quer, onde você quer chegar, tá? Então essa é a nossa ideia de hoje. Tá? Nada de ficar se lamentando, tem que, na verdade, comemorar cada passo dado, por menor que seja, dentro desse processo, tá? Então a gente vai encerrar agora a nossa gravação. Vou encerrar aqui a gravação. E o que vocês acharam aí da sessão de mentoria de hoje? Claro que ela se estendeu um pouco a mais, mas porque vocês ficaram aí, né, com a gente.